Boa noite, você que está assistindo mais esse Policast, bem-vindo, seja bem-vindo ao Policast de número 23, nessa quinta-feira, dia 29/4, estamos iniciando mais um Policast que é o seu podcast semanal, né, de conteúdos variados. Cada semana nós temos um tema, cada tema nós trazemos um convidado e sempre convidados muito Seja bem-vindo ao capacitados e podcast. gabaritados para falar sobre o tema que nós estamos propondo, né? E hoje é um tema muito importante, né? Um tema que vai tratar e vai dizer a respeito do desenvolvimento das crianças, do desenvolvimento infantil, em meio ao contexto de pandemia que nós estamos vivendo, né? E hoje o nosso convidado, Dr. Ricardo Sukenik, vai nos trazer muitas informações. Eu tenho certeza que vai ser um podcast daqueles de ficar marcado na história, porque nós estamos vivendo um momento em que as informações que nós vamos trazer aqui vem junto, né? Traz o momento que nós estamos vivendo. Lembrando, né, que o podcast que você está assistindo pelo Facebook, pela página do Facebook, ele também fica na íntegra lá no YouTube, lá no Instagram. Todas as nossas redes sociais é Policast Oficial. Então você coloca lá, @Policast Oficial, e nós estaremos. E você vai estar vendo esse programa e os cortes, os melhores momentos, todos a programação que a gente faz a partir daqui. Vou apresentar e vou dar uma boa noite pro nosso co-anfitrião Eduardo Bischoff, e ele vai ter a honra de apresentar, né, o nosso convidado, o Dr. Ricardo. Boa noite, Eduardo Bischoff. Boa noite, Diego. Boa noite, todo mundo conosco. Hoje eu tenho uma grata satisfação, novamente, de ter como um convidado nosso um professor que passou pela minha vida. Dr. Ricardo Sukenik é médico, pediatra, tem mestrado em pediatria, doutorado em pneumologia pediátrica, trabalhou fora do país, estudou fora do país, é professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde, foi meu professor na faculdade. Uma satisfação imensa te ter conosco hoje, doutor Ricardo Sukenik. Prazer imenso de estar contigo hoje para conversar sobre um assunto que é o assunto do momento, mas que é importante a gente passar ao lado do pediatra, que no teu caso é um pediatra especialista em desenvolvimento, que trabalha especificamente muito com desenvolvimento de crianças. A gente conversar sobre esse tema que, de certa forma, é polêmico, mas que tem que ser conversado, né? Tem que se ouvir todos os lados, e não se tem um lado, né? O lado nosso é o lado da ciência, o lado da medicina, o lado do desenvolvimento, e vamos em frente. Um prazer imenso, então, reitero e agradeço o convite prontamente atendido por ti. Fico muito feliz de reeditar algumas aulas, alguns ensinamentos que eu tive contigo, do pouco que eu sei de pediatria, lá de 2015, 14, 13, 12, 11, 10. Passou o tempo, professor. Muito bom, muito boa tarde, muito boa noite, muito obrigado. Bom, obrigado, gente, pelo convite. É um prazer estar aqui, principalmente assim, diretamente o Bischoff, que já é assim um conhecido, virou colega, amigo, e para um professor é um grande orgulho poder dividir uma bancada, poder dividir um momento desses, ver os filhotes crescendo também e voando alto. Assim, eu acompanho a carreira, sigo ele no Instagram, então se tornou um colega e amigo. Diego, estou conhecendo hoje, mas é um prazer estar aqui. Espero contribuir, espero trazer assim um pouco mais de lenha, mas ao mesmo tempo trazer uma reflexão para o que eu chamo assim um grande contrato social que a nossa sociedade precisa fazer, e realmente eu acho que a gente precisa discutir, achar uma agenda comum, esquecer polarizações políticas e ver o que é melhor para cada um, para as nossas crianças, para a nossa sociedade. Muito bem, doutor Ricardo, que como o Eduardo falou, tem um currículo aí invejável, brilhante, né?
no tratamento, no ensino, então, no cuidado de crianças, né? E nós não podemos fugir do tema do momento, porque essa semana talvez foi o principal assunto, né? Tanto envolveu vários setores da sociedade, envolveu a comunidade escolar, envolveu pais que têm seus filhos em idade escolar, envolveu o governo enquanto órgão político que tinha que fazer essa gestão, né? Então movimentou de forma muito abrangente, né? Toda a comunidade no geral. Eu quero, antes de continuar no nosso assunto principal, quero dar uma boa noite para todos que já estão vendo aqui o nosso programa, todos que estão comentando ali já, eu já vejo um bom número de comentários de boa noite, né, colocando ali, depois o Eduardo vai citar, né, alguns nomes ali, não tem como citar todos, mas eu quero deixar essa oportunidade para você colocar a sua pergunta. Nós temos um profissional hoje que é muito capacitado para tirar as dúvidas principais aí que nós temos com relação à pandemia, à volta às aulas, às crianças, né? Sobre a relação da pandemia com a volta às aulas. Então deixa a tua pergunta, coloca ali a tua pergunta, que dentro do possível nós vamos estar, né, voltando, né, e tentando ali responder. E você compartilha esse vídeo também, compartilha na tua timeline, que você vai estar disseminando um conteúdo que é um conteúdo de qualidade e com pessoas capacitadas falando, né? Você vai estar compartilhando um conteúdo que é propostamente sério, de uma forma a trazer luz a um tema tão revoltoso como esse que nós estamos passando. Mas, doutor Ricardo, eu quero começar lhe propondo para o senhor falar. Num primeiro momento, né, a gente teve lá atrás aquele boom da pandemia, ninguém sabia direito o que era, e é perfeitamente aceitável, a comunidade médica tinha que ter um entendimento primeiro, né, sobre o que era o vírus, como que era, a comunidade científica estava se voltando toda nesse sentido, e se optou naquele momento pela pausa, né, interrupção das aulas presenciais, que naquele momento me pareceu e parecia ser o mais apropriado, né? Mas, desde então, a gente tem visto vários questionamentos sobre a ação e a pandemia com relação a crianças. E eu queria que o senhor começasse falando a respeito do coronavírus, né? Enquanto vírus, enquanto epidemia e pandemia, com relação a crianças, né? Crianças, adolescentes, enfim, como o senhor quiser falar, qual a relação do coronavírus com crianças de primeira infância, infância maior, adolescência, enfim? Bom, o coronavírus ele não é um vírus novo, ele já é um vírus bastante conhecido para a gente que trabalha com codificação de doenças, que é o CID-10. É fácil achar um código de coronavírus, não se precisou criar códigos novos, já tinha código de coronavírus como doença, e eu já tinha visto casos de coronavírus, mas com certeza é uma virose respiratória, assim como outras viroses respiratórias, mas com certeza essa epidemia que a gente está assistindo, essa mutação esse coronavírus 19, ele foi absolutamente diferente, é uma novidade para o mundo todo. Então, não só para a gente, como doença, como capacidade de se espalhar, como capacidade de ter número de casos e um número percentual de casos graves, assim, bastante alto e que se espalha. E claro que com os meios de transporte que são hoje, a maneira que a população se mexe, isso se espalha no mundo todo de uma maneira muito rápida, e nunca ninguém tinha assistido uma pandemia desse tipo, dessa magnitude. Então, muito do que aconteceu foi absoluta novidade, e muitas das ações que hoje talvez assim sejam criticáveis, podem ser entendidas como o Diego falou, porque no início ninguém sabia, então
às vezes, coisas tentando acertar, que hoje são criticáveis, naquele momento, talvez tenham sido uma boa opção, assim. Então, e ninguém é o dono da verdade, e realmente, assim, pegou todo mundo assim com uma surpresa, com uma intensidade absolutamente incríveis e nova. Felizmente, para quem trabalha com crianças e quem assiste às crianças, aparentemente as crianças também são contaminadas, mas aparentemente os casos mais graves não é o grupo preferencial. Assim. Então, a primeira coisa assim que foi muito nítida é que as crianças também podem ser contaminadas e, eventualmente, tem casos graves e tem óbitos de crianças, mas não é o grupo preferencial para ser os casos graves, que ainda continua sendo, como no início, 6 a 7% de todos os contaminados. Quando a gente fala o número 6 a 7%, parece um pequeno, mas numa população muito grande, um número de contaminados é absolutamente espetacular e grande, e absolutamente insuportável, porque os casos graves, o número de óbitos é muito grande também. Então, acaba atingindo uma população muito grande. Felizmente, nas crianças foi menor, mas sim, elas podem ser contaminadas, sim, eventualmente podem ter casos mais graves, a gente já assistiu algumas síndromes inflamatórias mais importantes em crianças no hospital, e também elas podem ser vetor do vírus para pessoas de um grupo que pode ser. Então, isso é uma verdade que hoje já se conhece. Assim. Então, essas ações que no início se tomou, aparentemente lá atrás, há um ano atrás, um ano e um mês atrás, elas aparentemente foram adequadas no sentido de proteger, mas ninguém tinha a noção exata de quanto tempo ia durar, qual é que ia ser a extensão. Então, eu me lembro assim que há um ano atrás se falava, em 3 semanas vai ser o pico, aí passava um mês e todo mundo disse, não, o pico vai ser agora em maio. Não, agora o pico é em junho, o pico vai ser em julho, quer dizer, as pessoas estavam tentando adivinhar e fazer cálculos em modelos numéricos, alguns com alguma cientificismo, outros sem o cientificismo, e houve essa guerra, e claro que uma das ações foi tentar aumentar o distanciamento social, porque como é uma virose respiratória, o contato interhumano é o meio de contaminação. Isso é absolutamente conhecido. Assim. Então, assim, realmente, assim, agora passado um ano e um mês, já se sabe um pouco mais, já se tem um manejo um pouco melhor, já se sabe algumas medidas que diminuem bastante a contaminação e já se tem alguns efeitos a longo prazo do próprio distanciamento social. Então, a gente tem agora alguns argumentos a mais, algum conhecimento a mais para poder opinar o que é melhor, o que não é melhor em todas as áreas, escola, crianças, economia, hospitais. Então, agora a gente já tem um ano de know-how de pandemia. Muito bem, professor. Importante essa reflexão do senhor e é justamente a mesma forma que eu penso, né? Mas entrando agora num tema que é da tua expertise, já passou muito bem para nós, que já assistiu em muitos pacientes pediátricos com Covid-19 e que a realidade é totalmente diferente da que eu assisto enquanto médico internista de adultos, né? Os pacientes eles pegam menos, internam muito menos e quando morrem é uma fatalidade assim tristíssima, né? Uma total inversão da ordem da vida, né? Mas essa é a realidade do Covid-19 na pediatria. Entrando agora na questão que tu trabalhas e muito, e eu lembro bem desde o 2º, 3º, 4º ano, 5º da faculdade, no doutorando, enquanto doutorando também na pediatria, entrando na questão do desenvolvimento das crianças, da primeira infância.
o quanto a pandemia, o distanciamento, os protocolos e principalmente o fechamento dos colégios, das escolas, das creches, nesse ano inteiro que a gente passou, o que aconteceu somente no Brasil, no mundo inteiro, né? O quanto isso tem impactado no desenvolvimento das nossas crianças. Bom, isso realmente assim tem sido um assunto muito discutido no mundo todo. Isso realmente assim tem se notado um impacto muito grande nas crianças, em parte entendível, em parte assim não se tinha experiência. Eu vou contar assim alguns relatos assim que são absolutamente. E as pessoas, eu até acabo atendendo, porque eu faço pediatria geral, acabo atendendo crianças com Covid, mas as pessoas me perguntam e eu digo, olha, para cada criança com Covid que eu atendi esse ano 10 com problemas emocionais e comportamentais secundário ao... e eu digo que a gente está tendo uma outra pandemia paralela, junto com o problema econômico da sociedade como um todo. A gente está tendo uma pandemia de sintomas comportamentais e emocionais em prol das modificações que a gente promoveu. Então, assim, o distanciamento social, ele mudou muito a vida das pessoas, e as crianças que têm um entendimento, principalmente as pequenas, que têm um entendimento, às vezes, um pouco diferente, e já vou entrar bem no campo do desenvolvimento. Eu, pessoalmente, gosto muito de uma teoria do desenvolvimento que a gente chama teoria de Bronfenbrenner. Bronfenbrenner é um sociólogo, um pesquisador de desenvolvimento humano, e ele criou uma pandemia, uma teoria em que, basicamente, o resumo da teoria dele é que a criança é um reflexo do seu meio. A criança é um espelho do seu meio, e ele criou as rodas em que existe um microsistema, um mesosistema, um exosistema, assim, e são concêntricos, e cada um influencia a criança quando está perto ou não está perto. Eu gosto muito da teoria do Bronfenbrenner, eu sigo muito, né, e aplico ela no dia a dia. E uma das coisas que a gente notou é que as crianças tiveram início até as crianças, era muito comum, elas comemoravam muito que o pai e a mãe estavam muito juntas, né? E a gente teve vários relatos assim, de que as crianças estavam adorando, que não precisavam ir mais na escola, e o pai estava junto, a mãe estava junto. Criou uma nova realidade para muitas famílias que nem existiam, e vários relatos dos pais que nem sabiam mais o que era conviver tanto tempo com as crianças. E às vezes a gente teve que, inclusive, ensinar os pais a brincar com as crianças, eles não sabiam mais como preencher o tempo, né? Mas era uma realidade no início que foi... E ela foi se transformando de muitos pontos positivos para alguns pontos positivos e muitos negativos. Uma das coisas que eu até propus uma discussão é o afastamento do que a gente chama grande família, assim. Então, a não presença dos avós, a não presença dos tios, dos padrinhos, isso numa estrada que a gente chama de duas mãos, quer dizer, a criança não é só o pai e a mãe, ela não é só um espelho do pai e a mãe, ela é um espelho do pai, da mãe, do vô, da avó, do padrinho, da madrinha, do tio, daquele tio que é o quebrador de regras, daquele tio que é o que vem e joga para cima, da tia que vem, da tia maluca que vem e faz uma brincadeira, que inventa. Aquilo é muito importante para o desenvolvimento da criança. E claro que para o vô e para a avó, a presença do neto também é importante. Então, quando se promoveu um afastamento social importante, nos primeiros meses teve, a gente não sabia o impacto, mas isso hoje a gente já consegue avaliar, é difícil de quantificar, mas quando a gente conversa com pediatras, psiquiatras infantis, neurologistas, psicólogos, todos os que têm contato com crianças,
todos são unânimes em dizer que as crianças estão sofrendo muito com o distanciamento social. Existe um aumento absurdo de sintomas, e aqui é importante que a gente fale em sintomas ansiosos e não transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade é outra coisa. Mas sintomas ansiosos, que é normal que todos tenham, eles aumentaram muito, né? Às vezes, coisas tipo pesadelos noturnos, terror noturno, aumento de unhas roídas, às vezes sintomas de hiperatividade, às vezes sintomas depressivos, mas é unânime que todos notaram um aumento dos sintomas ansiosos em crianças. É muito grande o número de relatos de crianças que têm, e eu pessoalmente gosto, dentro do desenvolvimento, um assunto que a gente chama dores funcionais das crianças. Então, aumento da dor de barriga, que a gente investiga e não acha nada, aumento da dor de cabeça, aumento da dor nas pernas, que todo mundo atribui ao crescimento, mas, na verdade, a imensa maioria não é dor do crescimento, aquilo é uma dor funcional, que não obrigatoriamente é psicogênica, mas muito frequentemente é. Então, esses sintomas em pré-escolares, e um dos fenômenos que faz parte da nossa sociedade atual, que é isso que a gente está praticando agora, que os adultos se adaptaram com relativa facilidade, às vezes até com um ganho. Tem muita gente pensando em trabalhar online, e os adultos eles conseguem se relacionar melhor online, as crianças não têm o mesmo efeito. Perfeito. Aquela videochamada da criança de 4 anos para o vô não tem o efeito de convivência com o vô. Isso, a imensa maioria dos estudiosos mostra de que a criança precisa o face-to-face, olhar na cara, ver o sorriso do vô, pegar no colo, sentir o cheiro, de que essa coisa que nós adultos fazemos, de nos reunir online e achar que está tudo bem, e na verdade não está tudo bem, mas é menos impactante que para as crianças. As crianças não conseguem substituir o contato íntimo que nem os adultos conseguem. Perfeito. Isso unânime em todos os pesquisadores. Sabe, doutor Ricardo e Eduardo e toda a nossa audiência, como é bom ouvir, né, um especialista falando, né, porque o senhor não conhece os meus filhos e descreveu algumas das coisas que os meus filhos tiveram. Eu tenho um filho de 6 e um de 4 anos, e muitas dessas situações que o doutor descreveu, os meus filhos passaram aqui. Eu quero que você que está comentando, você que está assistindo, comenta aqui se teu filho se tu conhece alguma criança que teve alguma dificuldade desse tipo, comenta para nós conhecer um pouquinho também da situação de quem está assistindo. Mas, doutor, sabe que eu discordo do argumento, e eu ouvi um argumento esses poucos dias dizendo que criança que tem problema psicológico, problema emocional a partir da pandemia, a partir de ter de ficar em casa com seus filhos, tem um problema não da pandemia, mas um problema familiar que não poderia acontecer isso. Eu discordo veementemente, porque aconteceu com a minha família, e eu sou testemunha, de certa forma. O meu filho mais velho, de 6 anos, quando começou a pandemia, quando começou o afastamento, né, da escola, ele, num primeiro momento, como o senhor falou, parecia que era tudo festa, parecia que era tudo... Tava em casa com os pais, né? O pai estava em casa, a mãe estava em casa, estava legal. Mas do nada a gente começou a perceber que ele começou a se emocionar muito fácil. Tava um filme e acontecia alguma coisa no filme e ele começava a chorar, mas chorar muito, chorar de verdade, assim. Daqui a um pouco ele tava olhando um desenho que acontecia uma coisa corriqueira e ele começava, né? E a gente começou a se preocupar com aquilo ali, nós levamos ele, fizemos sessões de terapia com a psicopedagoga e aquilo ali ajudou, né? Depois de algumas sessões, né, contínua, ele teve uma evolução. Mas sim...
é um problema que atinge crianças e não é um problema familiar, não é um problema de dentro de casa. O doutor falou muito bem que a criança precisa do contato, a criança precisa do contato, né? Da visão, de olho no olho. Essa conversa que nós estamos tendo aqui hoje seria diferente se nós estivéssemos numa mesa, né? Seria muito mais direta, nós estaríamos interagindo muito mais. Então, para uma criança, isso é um impacto muito maior, né? Mas, doutor, a pergunta que eu tenho visto muitas pessoas fazer aqui, e eu vou fazer diretamente, né? Não, eu vou fazer direto, o senhor responde diretamente, tá? O senhor é a favor do retorno às atividades presenciais de ensino, especialmente para crianças e adolescentes? Eu não vou fugir da pergunta. Eu, pessoalmente, inclusive, eu faço parte de um grupo de pediatras que tem um movimento que é o retorno às aulas já. Assim, eu sou muito a favor. Mas eu também não gosto de que esses movimentos sejam imponderados. Esses movimentos eles devem ser ponderados. Eu, pessoalmente, assim, assisto, e eu já vou falar que, assim, na minha área de desenvolvimento, eu não só defendo, como eu pratico de que a medicina deva conversar com os educadores para a gente trabalhar junto pelo desenvolvimento infantil. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente teve, e tive algumas experiências fora do país, aqui é que são dois tipos de profissionais que conversam um pouco, assim, e eu, pessoalmente, tenho um projeto de desenvolvimento infantil dentro de uma escola infantil, em que eu, antes da pandemia, aí, eu tenho muita saudade, né, da psicopedagoga Maria Isabel, da educadora Renata, assim, que a gente faz um projeto muito legal de troca de informações. Assim. Mas uma das coisas que a gente tem que ponderar, e a gente trabalha principalmente em profissões da saúde, é mensuração de risco. Então, numa pandemia de vírus respiratório, a gente, cada vez que a gente se expõe, eu tenho um risco de contaminação e eu tenho um risco de me tornar um vetor para o vírus. Esse risco, ele existe quando eu vou no supermercado, quando eu vou na academia, quando eu vou no clube, quando eu vou no templo, na igreja, quando eu vou no açougue. Cada vez que eu saio de casa e saio da minha, que a gente chama ecologia viral, e eu passo o portão do meu edifício, da minha casa, eu aumento o meu risco. Então, todas as ações, elas são risco, no trabalho, no ônibus, no trem. Quanto mais pessoas, mais risco. Na outra mão, cada vez que eu deixo as crianças longe da escola, eu também tenho um risco. Hoje, com o tempo que se passou, mensurando os dois riscos, eu sou muito a favor da volta à escola. Também sou do grupo de pessoas que olha com estranhamento a pouca valorização que a gente dá para os professores, desde o nível de salário, e eu olhando em estratégias assim, penso que a hora que colocaram o pessoal da segurança a receber a vacina, na minha opinião, eles deveriam ter recebido vacina também. Mas são opções estratégicas, eu não quero entrar na polêmica política, mas como um todo, a nossa sociedade, ao contrário de outras sociedades em outras partes do mundo, valoriza menos os professores do que eles deveriam. Os nossos professores, assim, quando a gente vê, assim, eu passei um tempo num centro de desenvolvimento na Inglaterra, os professores são vistos de maneira diferente do que, assim como os policiais. São verdadeiros heróis da sociedade. E aqui a gente valoriza menos do que precisa. Assim. Professor é essencial ao desenvolvimento da criança. A criança não tem como se desenvolver só em casa. A escola é
e isso a gente discute no Ambulatório de Desenvolvimento Infantil do Hospital da Criança Santo Antônio, a gente pratica isso, que quando a criança vai na escola, ela não vai só aprender uma matemática, português, ela vai para um aprendizado muito maior, ela vai para um convívio social, ela tem um momento de se limpar sozinha e que ela tem que se preparar para a hora do lanche, ela tem que organizar o lanche dela, ela tem o passeio, ela tem as relações sociais, ela tem a ansiedade de saber quem é que é o amiguinho que vai sentar do lado no ônibus, no passeio da escola. Ou seja, a escola é uma preparação para as relações profissionais da nossa sociedade. É um mini-mundo. Quando eu vou para a escola, eu estou me preparando. Quando eu não vou para a escola, eu fico menos preparado. Então, quando a gente pondera o risco de ir, que claro que tem um risco aumentado, sempre teve, sempre foi uma discussão, as crianças que vão na creche pegam mais viroses daquelas que não vão na creche, isso é absolutamente óbvio, já bem documentado. Então, a gente tem um risco no ir na escola, mas tem um risco de não ir. E as nossas crianças estão um tempo longe da escola em que está ficando uma lacuna no desenvolvimento muito grande. Então, hoje, ponderando os dois riscos, eu me posiciono, sim, vale a pena a gente correr o risco de contaminação em prol de diminuir o risco de ficar na lacuna do desenvolvimento. Perfeito, professor, perfeito. Isso, eu pessoalmente tenho uma posição muito parecida com a do senhor. Questões de vacinação, questões de pico, não pico, melhoras, pioras, enfim, isso eu pessoalmente tenho acompanhado desde o início, trabalhando nas emergências, trabalho na Restinga, trabalho na PUC, UTI, emergência, e a gente vê que os números estão melhorando e muito, né? Mas se tu olhar lá para trás, quando a gente fechou lá no início, era muito melhor os números do que são agora. Então é perfeitamente entendível que as pessoas tenham muito, muito medo de abrir mais um serviço, né? Mas, por outro lado, uma coisa, era até, eu ouvia o senhor falando e era até romântico quando a gente fechou para suavizar a curva, né? Todo mundo postava no Instagram, melhor em casa, tô em casa, era romântico, era legal. Se para nós, que somos médicos, estamos trabalhando, não paramos um minuto, não está sendo nada fácil, e não só pelo todo o sofrimento que a gente passa nas UTIs, nas emergências, por excesso de trabalho, falta de estrutura, excesso de morte, excesso de doente, mas está sendo difícil não só por isso, mas está restrito também do convívio familiar, falando meus tios, eu já perdi meus avós, e ouvindo o senhor falando, eu fiquei lembrando, o quão foi essencial na minha formação meus avós, na minha vida. Se para nós é difícil, imagina para quem está preso em casa. Uma coisa é prender 1 mês, 2 meses, 15 dias. 1 ano sem colégios abertos, na minha opinião, demonstra o quanto o país e a sociedade vê a educação como com desleixo, né? A gente briga para abrir tempo, tenho fé, respeito a fé, acho que é muito importante, inclusive, para tratar nossas doenças. A gente briga para ter comércio aberto, a gente briga para ter restaurante aberto, e no momento que se pensa, bom, chegou a hora de a gente ter um momento de abertura híbrida, que os profissionais que não sejam grupo de risco venham para a linha de frente, que as crianças que seus pais se sentem seguros venham para o colégio. É exatamente isso. A gente defendeu a vida o tempo inteiro é visto como um vilão, né? A gente é visto como assim o médico está defendendo o colégio aberto? Eu estou defendendo porque eu não sou da pediatria e estou vendo o que tu está me falando, né? O quão difícil está sendo para as famílias, para o desenvolvimento das crianças. E como bem falou o Diego, a formação da criança não é responsabilidade só da família, como eu vi uma representante recentemente falando dos professores. A formação ela faz parte do colégio também, faz parte de tudo que o senhor tem falado aqui conosco. Mas a gente não é um 8 ou 80, a gente tem que chegar num consenso e num meio caminho para tentar começar a reabrir. Bom, reabriu, piorou muito os casos, enfim, bom, não podemos voltar atrás, como já aconteceu, né? E óbvio,
Óbvio, a gente sabe que as realidades são diferentes em cada município, no serviço privado, no serviço público, mas simplesmente tu dizer, não tem como, vocês não conhecem a realidade. Bom, eu conheci a realidade do sistema de saúde e a nossa realidade está muito melhor hoje, né? A gente aprendeu muito, a gente melhorou muito, e mesmo assim não deixei de usar mesmo N95 por uma semana, quando deveria usar por um dia, né? Então, a gente tem que chegar no meio termo e não polarizar essa situação. A gente tem que ter planejamento, tem que se fazer, bom, não tem como dar estrutura para quem merece, bom, aí não se faz, né? E a vacinação da mesma forma, né? Podemos discutir, óbvio que todo mundo merece a vacinação, todo mundo tem que receber vacina hoje, ontem, né? Mas a gente está pagando o preço do planejamento do ano passado, infelizmente. E aí como é que fica tudo isso? A gente tem que entrar num acordo, sinceramente, a gente tem que entrar. Eu queria contar uma coisa que até não envolve tanto a escola, mas ela é bem emblemática do que está acontecendo. Para bebês pequenos, em que a gente acompanha o desenvolvimento através dos marcos do desenvolvimento, os marcos já são bem conhecidos, então existem tabelas, e cada vez que uma criança vai no pediatra, vai no médico de família, teoricamente é uma oportunidade para a gente medir o desenvolvimento da criança, comparando ela com marcos já conhecidos e esperados. A gente tem um marco do bebê entre 1 mês e 3 meses de idade, o bebê tem que desenvolver uma coisa chamada sorriso social. Então, entre 1 e 3 meses, todos os bebês da espécie humana, quando forem motivados na frente de um rosto que lembra um rosto humano, ele vai rir. Não riu, a gente tem que saber o porquê e investigar o porquê. É um atraso do desenvolvimento. É um marco do desenvolvimento muito tradicional. E esse riso não precisa ser um conhecido. Pode ser qualquer pessoa, pessoa do mercadinho, o pai, o vô, a tia. É o que a gente chama sorriso social. Chegou uma pessoa perto do bebê e excitou o bebê vai rir mais cedo ou mais tarde. Entre 1 e 3 meses tem que acontecer o sorriso social. Entre 8 e 10 meses, a imensa maioria das crianças troca o sorriso social por uma coisa chamada sorriso seletivo. Ela começa a reconhecer quem é que é os de casa, e ela passa a rir para esses de casa, por um estranhamento de quem não é de casa. Então, a criança passa a ter um sorriso que era social para todo mundo, para seletivo. E a gente cobra isso. Isso traz, às vezes, alguns problemas, porque chega aquela tia do interior que não vê, ela vem com muita sede ao pote pegar e o bebê começa a berrar, e fica uma situação meio constrangedora na família, mas é para berrar mesmo. Porque se aquela tia, o bebê reconhecer como não íntima, ele não é para ir no colo dela, ele é para estranhar mesmo. Isso a gente chama de um avanço. Pois agora, no distanciamento social, a imensa maioria dos pediatras do desenvolvimento, os psiquiatras infantis, têm notado que esse marco ele está se exacerbando, ou seja, a criança está tendo um sorriso seletivo mais importante, mais intenso, ela não está reconhecendo como íntimo pessoas que eram íntimas antes. Por quê? Porque essa ligação online, essa videoconferência, não faz essa intimidade. Isso está alterando marcos do desenvolvimento social pessoal que são muito importantes para a criança. Então, é esse nível de alteração nos marcos do desenvolvimento que a gente está assistindo em todas as idades. Quando a gente pega crianças de escolares maiores e adolescentes, a gente tem que ter o entendimento de que o grupo social, a linguagem, a gíria, é absolutamente fundamental para o desenvolvimento do escolar mais velho e do adolescente. O andar em grupo, o ter uma moda, o ter uma linguagem própria, um grupo social próprio é absolutamente fundamental e tão importante quanto o pai, a mãe, o vô e a avó. E essas coisas, o núcleo principal é na escola. Então, quando a gente vai na escola, é muito mais do que ir aprender.
esse ensino online, ele substitui uma parcela muito pequena do que realmente significa a escola. A escola significa uma preparação para o mundo, um brincar. Eu, com muita frequência, faço um exercício que é fazer os meus residentes, os meus alunos, brincar de mamãe posso ir. Mamãe posso ir é brincadeira de antigamente. Ficam as crianças na frente de um muro, numa garagem, num terreno, e uma das crianças é a mamãe, ela se vira de costas para as outras e diz, mamãe, e uma das crianças que está olhando para ela diz, mamãe, posso ir? Ela diz, sim. E ela diz, quantos passos? Ela diz, 8. De que bicho? E ela diz, de canguru. E a criança imita a mamãe, e quem chegar na frente ganhou o jogo, é a próxima mamãe. É um jogo muito... O que eu estou contando, o que eu tento ensinar para o pessoal? Que o brincar, o praticar, ele tem uma forma de aprendizado, porque ela está planejando ali, ela está praticando relações sociais, porque a mamãe quer que a melhor amiga dela ganhe, mas ela não quer que os outros notem que ela ganhe. Então, ela tem que mentir sem os outros notar, ela tem que fazer relações sociais e fazer dissimulação. E sim, as crianças já mentem nessa idade. Mas elas têm que praticar isso para que isso seja bem afinado depois no mundo. Isso é melhor praticado nas relações sociais durante a escola. Então, a gente está perdendo e as crianças estão ficando com lapsos do desenvolvimento que ela só tem a escola como possibilidade de praticar. Muito bem, doutor Ricardo, as palavras que o senhor traz vem junto com um know-how de conhecimento que nos impacta, né, de todas as formas, porque a gente vê realmente, a gente vê na prática, a gente que tem filho, né, vê na prática isso, que tudo que o senhor está falando. O Eduardo ainda não tem o prazer que eu tenho de ser pai, mas certamente vai ter e vai ver que tudo isso existe dois conhecimentos aqui. Existe o conhecimento do Dr. Ricardo, que é técnico científico, e eu corroborando com o conhecimento empírico por conviver, né, com os meus filhos. Eu quero fazer nesse momento, Eduardo, uma leitura rápida aqui dos nossos ouvintes, das pessoas que estão conosco. Já peço desculpas que não vou conseguir falar todos. Hoje nós estamos com um número grande de pessoas comentando, especialmente, muitos relatos de problemas similares a qual o Dr. Ricardo tem falado, a qual eu relatei também, né? Então quero citar apenas alguns nomes aqui de pessoas que estão participando, né? Eu vou começar, Eduardo, com 3 representantes do ensino aqui. Eu tenho a Bruna Balpi, né, representando a escola, né, a escola privada. Temos a Daiane Tavares representando também a escola privada, e a vereadora, nossa professora também, Celiana Ibner, né, representando a escola pública, escola municipal, escola estadual. E então eu cito elas e saúdo a todos os professores que têm feito um trabalho muito importante ao longo desse ano, mesmo que com toda a dificuldade que se apresenta, né, eles têm tentado e têm conseguido muitas vezes realizar, né, um trabalho que é fundamental, que é o ensino, a interação, como o doutor tem falado, né? Mas então, além dessas que eu já citei, né, nós temos o Douglas Santiago, a Larissa Barbosa. A Larissa Barbosa perguntou sobre a volta às aulas, na opinião do doutor. O doutor já respondeu, né, que é favorável. O nosso vice-prefeito, Vitor Binfaré Motim, que é hoje eu tive com ele, Eduardo, e ele falou para mim, hoje eu vou estar atento lá, é um tema que me interessa, eu quero ouvir lá o doutor Ricardo. Então ele está assistindo aqui também. A Marfa Fraga, Roberta Salgado, Rosane Simões Pires. Meu filho não aguenta mais ficar em frente do computador, meu filho tem 10 anos, né? Rosane Simões Pires eu citei. A Priscila Terra botou que o nosso filho dizia que estava doendo o coração,
né? Dói meu coração, olha a frase, né? Diogo e Juliana Martins falando aqui, ó, minha filha se queixou de dor na coluna e uma agitação tremenda de ter noites mal dormidas e acordar irritada por falta de rotina, de ir na escola, convive com os colegas e tudo mais. Então, um relato aqui de uma mãe, né? Uma mãe que teve problema com seu filho, sua filha, né? Parabéns, doutor, excelente profissional, a vereadora Celiana, que eu já citei, né? Muitas e muitas pessoas aqui, é difícil até porque quando eu tô lendo, atualiza e some aqui, né? Eu peço desculpas para quem eu não citei, mas são todos saudados aqui e acredito que o doutor está trazendo aqui explicações fundamentadas e fundamentais para o nosso conhecimento e para o desenvolvimento. Sei, Eduardo, se tu quer ler mais algum que tu achou, eu me perdi aqui, confesso. Hoje tá batendo os recordes aqui. É um tema importante e a gente tem uma autoridade no assunto, falando de peito aberto e com conhecimento de causa. Tatiane Nunes Cortinaz, Gelson Souza, professora Vera Ojeda, Eloana Garcia Machado, Mara Barbosa, Nice Jardim, Juliana Calgaro, professora Ana Paula, Luzane Graboski, Sandra Collor Pereira, Diego Juliana Martins, Nilda Creff, Marfa Renhac, tem bastante gente aqui, Roberta Salgado. Eduardo, tem uma pergunta que chegou aqui. Oi? Secretária da Educação do nosso município está conosco, secretária municipal, professora Carla De Simon. Bem-vinda. Muita gente conosco aqui. Eduardo, uma pergunta aqui que chegou. Gabriela Pacheco Inácio, diretora da Escola São José, já foi convidada nossa aqui do podcast, falando justamente sobre a volta às aulas, né, no outro momento. Uma dúvida, doutora, as crianças, né, dúvida aqui da Priscila Terra, uma dúvida as crianças que estão nascendo em meio à pandemia vão ter problemas de imunidade, já que estão nascendo em um ambiente extremamente esterilizado, higienizado e tal, e não vão ter acesso a alguns tipos de bactérias importantes no início. Existe essa correlação, doutor Ricardo? Bom, essa é uma pergunta que todo mundo tem se feito, né? No próprio hospital, assim, a gente teve uma mudança de prevalência no passado. Então, quando entra o outono, inverno, essa época, para a gente, 40% das internações de todo o hospital infantil viram bronquiolites. Então, no que a gente chama safra de bronquiolite, assim, é absolutamente incrível, assim, são dezenas de crianças, de bebês pequenos que têm bronquiolite. Ano passado, sendo que 70% das bronquiolites são por um vírus chamado vírus sincicial respiratório. Então, numa temporada normal, assim, eu acabo vendo internados 30, 40 bebês com esse vírus, com essa doença, assim. Ano passado eu não vi nenhum. Não. Então, assim, o distanciamento social, ele foi, de alguma maneira, protetor para os bebês. Assim. Ele diminuiu muito e essa discussão, eu falei no início, essa discussão é muito antiga, né? Se as crianças devam ir para a creche muito cedo ou devam ir para mais tarde. Essa discussão, essa ponderação, ela não é só agora na pandemia, ela sempre existiu. Então, assim, os que defendem as crianças irem para a creche muito cedo, elas dizem, e realmente já é constatado, que as crianças desenvolvem linguagem com melhor qualidade, mais rápido do que aquelas que não vão, elas comem melhor, elas dormem melhor, e elas alcançam níveis de desenvolvimento, se a gente for ver esses desfechos, melhor do que aquelas que não vão na creche. Mas, em compensação, assim, já está constatado que aquelas que, no primeiro, segundo ano de vida, aquelas que não vão na creche têm, em média, 6 a 8 viroses por ano, e aquelas que vão na creche têm 10 a 12 episódios por ano. Então, é óbvio, e eventualmente, assim,
a gente até tem que tirar alguma criança ou sugerir que se tire da creche, porque ela está tendo tantas infecções respiratórias e drena o ouvido, que realmente assim, é uma das indicações é tirar da creche. Então, eventualmente, acontece isso. Então, essa ponderação entre ir na escola e não ir na escola, ela é antiga e, claro, que agora, nessa pandemia, ela se tornou uma coisa, um cabo de guerra. Mas, de novo, assim, toda vez que a gente vai na escola e se mistura com outras pessoas, eu aumento a minha chance de contaminação. E toda vez que eu não vou, eu deixo de me expor, mas eu perco em alguma coisa. O futuro, o que isso tem, assim, repercussão em termos de infectologia, na verdade, ninguém sabe. Se essas crianças, assim, quando forem entrar em contato, porque vão entrar em contato mais cedo ou mais tarde com o vírus sincicial respiratório, porque ele permeia todas as sociedades, e a nossa não é diferente, principalmente num clima como o gaúcho, elas vão entrar em contato nos meses frios com o vírus sincicial respiratório, se isso vai desencadear mais asma, se isso vai desencadear outras doenças, ou se elas vão pular, ninguém sabe de verdade o efeito disso. Assim. Mas que houve uma mudança de prevalência de doença foi absolutamente incrível. Assim. O número de crises asmáticas ano passado foi absolutamente menor, o número de bronquiolites foi menor, então os eventos respiratórios foi absolutamente menor. Assim. Isso, professor, ficou muito claro para mim, que trabalho em emergências. Já não atendo pediatria há alguns anos, mas com colegas pediatras ao meu lado, né? E é impressionante, inclusive agora, 2 meses atrás, quando a gente teve de fato o pico e o momento mais difícil para mim na minha carreira médica, dezenas de doentes que precisavam estar dentro de UTI na minha frente, numa sala de medicação. Inclusive, a gente estava utilizando toda a área da pediatria, no hospital, por exemplo, da Restinga. E por esse ano todo, a gente notou que os colegas pediatras, a gente brincava, vocês estão na boa aí, estão tranquilos, né? A gente brincava, inclusive nos ajudaram, né? Os pediatras atenderam adultos também, dentro de UTI, dentro de emergência. Isso é uma realidade, né? Mas então, aí volta para aquelas discussões que tu bem falasse, que a gente via dentro da faculdade também, de quando deve iniciar o desenvolvimento, quando deve iniciar o desenvolvimento de fato em colégio, em creche, quão importante é levar uma criança antes ou não, enfim. E então, a gente não tem como deixar a criança dentro de uma bolha, né? E eu, absolutamente, ando pelas ruas e vejo o óbvio, não tem como tu manter. Quem me diz que manteve criança o ano inteiro em casa, ó, parabéns por ter conseguido isso, né, pai Diego? Porque isso é praticamente impossível, né? Como é que tu vai manter dentro de casa um ano uma criança tem pai que está levando criança para circuito de educação física pago, tem pai que está tendo que trazer professor particular em casa por a dificuldade de se fazer o ensino à distância. Tem muita criança, a gente sabe que conseguiu se alfabetizar à distância, mas Tem é pai, muito Eduardo. difícil. Eduardo, É muito difícil. tem pai que tá fazendo, que tem condições, obviamente, nem todos têm, né? Mas estão fazendo o pagamento de monitores para ajudar seu filho só naquele momento da aula online, porque nem o pai se tem essa capacidade, digamos assim, né, de administrar aquilo ali. Veja bem, né, Diego? Eu tenho 31 anos e estou na minha terceira pós-graduação, e a gente tem todas as nossas aulas agora na oncologia à distância, e a perda da qualidade é gigantesca. Imagina para quem está começando um colégio, escola, né? Claro, óbvio que o que vai acontecer agora, e está acontecendo já no setor privado, e vai acontecer também, provavelmente, no setor público, vai ser um laboratório, né? Vai ser um laboratório, de certa forma, como foi para nós as emergências sem vacina, com um vírus totalmente modificado do que a gente já conhecia, né? E isso não quer dizer que a gente seja contra a vida, contra a favor da economia ou contra a economia. É um meio termo que a gente tem que chegar,
e eu acredito que o sistema híbrido, a escolha dos pais, individualizado dos pais de levar ou não levar seu filho para o colégio, começar com as séries iniciais são justamente as que muito bem falou o doutor Ricardo, sofrem mais no desenvolvimento e é mais difícil de se dar a educação que se merece. Isso vai ter que acontecer uma hora ou outra, né? E esperar as condições 100% ideais, isso não existe nem para nós ainda que estamos vacinados dentro das emergências e UTIs. Né? A gente vai ter que chegar nesse meio termo e eu agradeço de antemão ao posicionamento e a forma como o doutor Ricardo, que é professor, né, foi meu professor e tenho muita saudade dos tempos de doutorando e de acadêmico, passa filme aqui na frente vendo o professor Ricardo falando, né? Eu agradeço muito, né, por já encaminhando para o final da minha parte, agradeço muito pela disponibilidade de estar conosco aqui, voluntariamente conversando por uma hora e tenho certeza que a gente vai ter que ter novos programas para falar sobre pediatria, sobre educação e outras questões daqui para frente. Agradecer muito, então, Ricardo, por tu estar conosco aqui hoje. Da minha parte, agradecer em nome do podcast, em nome do Diego, e todo mundo que está com a gente. Com certeza foi a maior audiência que a gente teve nesses 23 programas do podcast até hoje, porque é um assunto importante que preocupa a classe médica, preocupa a classe de toda a comunidade escolar, preocupa todos os pais, preocupa a sociedade como um todo, de tentar achar um meio termo de melhor forma de a gente encarar essas mudanças que vão ter que acontecer uma hora ou outra. Muito obrigado, professor. Olha, eu que agradeço a oportunidade, só queria voltar ali na pergunta, a resposta é não sei, assim, o que vai acontecer, assim, em termos de infectologia, eu não sei, acho que poucas pessoas sabem. Mas, assim, de novo, é um prazer, Diego conheci hoje, Bishop, assim, que foi aluno, hoje é colega, e acompanha a carreira, assim, dele, já era, assim, um cara assim empreendedor e sempre teve essa característica assim de falar bem, é um prazer assim estar aqui quando puder contribuir. Para mim é muito prazerosa essa atividade. Então tá, muito bem, doutor Ricardo Sukenik, né? Um doutor que falou aqui aquilo que nós necessitávamos ouvir, né, Eduardo? A gente vem de uma semana, de algum tempo aí, num debate muito fervoroso com relação a isso, né? Com relação a esse tema específico, e nada melhor do que ouvir alguém que tenha realmente embasamento científico para nos dar um relato, como foi aqui o Dr. Ricardo, muito consistente daquilo que nós precisamos entender do futuro que nos está por vir, né? Como o Dr. Ricardo falou, a gente não tem como saber exatamente o que vai acontecer, mas a gente não tinha como saber o que ia acontecer com quase nada nesse último ano. Né? Então, infelizmente, a gente está passando por uma pandemia, nós temos que passar por essa pandemia, vamos passar, se Deus quiser, e eu acredito que no futuro próximo aí, esse debate vai estar datado, ele vai ser assim, já vai ser, não vai ser mais necessário, mas até que esse dia aconteça, nós precisamos estar aqui ouvindo, né, quem realmente compreende e entende a importância do que está sendo falado. Muito obrigado, doutor Ricardo, muito obrigado pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco, né? Eu tenho certeza, Eduardo, e já convido o doutor Eduardo de público aqui, assim como nós semana passada deixamos pré-agendado, né, com o nosso convidado da semana passada, que era o ex-governador Germano Rigoto, eu gostaria de deixar pré-agendado com o doutor Ricardo para dentro de algumas semanas ou alguns meses retomarmos esse assunto e já com uma ideia mais abrangente, mais própria, né, do que vai estar acontecendo. Né? Nós ficaríamos muito felizes se isso
pudesse acontecer no futuro próximo. Mas, né, por hoje, Eduardo, por hoje é só, já passamos, estouramos a nossa 1 hora de conversa. Agradeço muito a todos que assistiram, todos que comentaram, todos que deram seu relato e convido, né, a curtir e a compartilhar esse conteúdo com mais e mais pessoas para que todos, né, com que possam tenham também o mesmo entendimento e tenham a compreensão do assunto que nós aqui hoje tivemos. Siga nossas redes sociais, Policast Oficial, tem no Instagram, tem no Twitter, tem no YouTube. Essa conversa agora, dentro de alguns minutos, nós vamos carregar ela no YouTube e vai ser muito mais fácil de tu compartilhar. Eu vou mandar o link no WhatsApp ali, depois a gente vai compartilhando essa conversa, porque hoje, sem dúvida, é um daqueles podcasts que entra para a história com um tema muito importante e foi amplamente discutido. Muito obrigado, Eduardo, muito obrigado mais uma vez, doutor Ricardo, uma boa noite a todos, voltamos na próxima semana com mais um Policast. Obrigado, gente, boa noite. Obrigado, professor, obrigado a todo mundo, obrigado, Diego.